Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho a você que nos acompanha pela Tarobá e a todos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa. Celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma, junto com Marta e Maria, nós fazemos a nossa adesão e a nossa profissão de fé em Jesus, que é a ressurreição e que é vida. Cristo é aquele que, por sua morte e ressurreição, nos tirou das garras da morte, assim como fez com o amigo Lázaro. Nas leituras que nós ouviremos hoje, vamos perceber a presença do Espírito Santo em nós. E essa presença não é apenas um dom futuro, mas uma realidade presente, capaz de renovar todo o nosso ser. Na carta aos Romanos, Paulo reforça essa certeza. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita também em nós. O Espírito Santo nos dá a capacidade de viver uma existência marcada pela esperança e pela força interior que supera a morte. Esta missa será presidida pelo padre Laírton dos Santos, que é vigário da Catedral Metropolitana de Londrina. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos esta Santa Missa cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, vamos purificar o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa existência, nos colocando na presença do Pai e pedindo o seu perdão. Senhor, que nos mandastes para
Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. E no silêncio do coração, eleve ao Pai sua intenção. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, toda
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 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 Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último domingo da Quaresma, na qual refletimos sobre diferentes modos de compreender a conversão e como o processo da conversão acontece em nossas vidas. Já compreendemos, espero, que a conversão é um processo contínuo e em constante luta contra a tentação de aceitar a fruta de agradável aspecto e bom paladar, como dizia a primeira leitura do primeiro domingo do tempo da Quaresma. Adão e Eva representam a humanidade e a expulsão do paraíso demonstra que ceder à tentação é se excluir, é se autoexilar do paraíso, da convivência com Deus. E isso produz reclamações, como vimos no terceiro domingo da Quaresma, e nos envolve em trevas, como ouvimos na palavra do domingo passado. Hoje, a palavra apresenta outro cenário para quem não se converte. É o cenário de um cemitério. A imagem é forte e, em certo sentido, apelativa, mas é real. O povo não convertido vivia em sepulturas, dizia a primeira leitura. Quem não se converte, ouvindo a voz de Deus, acolhendo a palavra e enxergando a realidade com a luz oferecida por Jesus Cristo, vive
desolado e sendo beliscado pela morte. A conversão é um caminho de ressignificação da vida. Vida que deixa os túmulos e o cheiro de morte para caminhar livremente na estrada de Jesus, no caminho do discipulado. E depois de refletir em todos estes domingos, a conversão, com vários sinais e cenários, a palavra que acabamos de ouvir está dizendo que a conversão é obra de Deus. Ele oferece o seu Espírito para ser acolhido dentro de nós e viver de acordo com o seu Espírito, com a mentalidade do Evangelho. Quem pratica obras do Evangelho, mas motiva a sua vida a partir do espírito do mundo, não é convertido. É apenas um personagem, um ator que se apresenta na sociedade como um cristão e como uma cristã. Quem ingressa no caminho da conversão acolhe o Espírito de Deus. E a primeira leitura diz que a conversão, pelo acolhimento do Espírito de Deus, não é somente pessoal, mas de todo o povo. Nossa comunidade também está em processo de conversão. E isso acontece quando nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Se formos como aquele povo reclamador que ouvimos na primeira leitura do terceiro domingo da Quaresma, então ainda precisamos fazer penitência e nos abrir para acolher o Espírito de Deus dentro de nossa comunidade. E a promoção da fraternidade, por exemplo, e a prática de outras virtudes cristãs são sinais de que o Espírito de Deus está nos conduzindo no caminho da conversão. E concluo a pregação dos domingos quaresmais com a consequência mais palpável da conversão. Quem é a pessoa que está em processo de conversão sincera? Quem é? E a resposta encontra-se na palavra que ouvimos. Em cada uma das leituras que acabamos de ouvir, o cristão e a cristã se encontram em processo de conversão quando acolhem em seus corações o Espírito de Deus. Veja que eu falei de acolhimento e não de esforço. A profecia de Ezequiel, na primeira leitura, dizia que Deus iria colocar o seu Espírito no meio do povo. Se Deus oferece seu Espírito e eu quero me converter, minha atitude é de acolhimento. E São Paulo, na segunda leitura, dizia que recebemos o Espírito de Deus para viver segundo a mentalidade divina e não conforme o espírito do mundo. Temos liberdade de escolher ou não. Quando Jesus grita para que Lázaro saia da sepultura, que o retinha morto, ele poderia ouvir e se fazer surdo e continuar lá dentro. Não se converter é continuar na sepultura. A conversão ouve o chamado de Jesus para sair das sepulturas e caminhar como vivo. E hoje, Jesus continua chamando cada um de nós para sair de sepulturas que nos mantêm mortos, surdos ao Evangelho. É preciso remover a pedra que nos impede de viver, como, por exemplo, a resignação, a falta de solidariedade e de respeito entre nós. E a ordem de Jesus é remover a pedra e renovar a vida, passando por uma profunda conversão. Finalizo perguntando:
O que você vai fazer depois dos exercícios quaresmais? Vai continuar dentro da sepultura ou sair? Queridos irmãos e irmãs, quem não acolhe o Espírito de Deus continua preso em sepulturas. Quem o acolhe vem para fora e caminha na estrada da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora juntos vamos professar a nossa fé em um só Deus, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor é o Deus do vivo, não dos mortos. Portanto, elevemos ao Pai as preces comunitárias. E a nossa resposta será: ó Senhor, sede atento à nossa prece. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Pela Igreja, comprometida com o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte, para que possa, envolvida pela graça do Espírito Santo, continuar realizando a sua missão junto aos mais necessitados e excluídos, rezemos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Por todos os que sofrem com a fome, com as guerras, com a falta de moradia, com a falta de trabalho e têm a sua dignidade ferida, para que as práticas quaresmais nos levem a estar próximos deles, com gestos de transformação da realidade em que vivem. Rezemos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. Por toda a nossa comunidade eclesial, para que possa ajudar a tantos que sofrem com a perda de seus entes queridos, para que no encontro comunitário renovem as suas convicções em torno da ressurreição. Rezemos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. E para que a campanha da Fraternidade 2026 possa suscitar debates e ações em diversas instâncias, principalmente na sociedade, buscando soluções para a situação habitacional em nosso país, rezemos. Ó Senhor, sede atento à nossa prece. E tudo vos pedimos, ó Pai, no nome do Teu Filho, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Semente do Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, rebatidos na
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Sendo ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro. E Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e desde a origem do mundo, tudo fazeis para sermos santos, como vós sois santos. Olhai as oferendas do vosso povo, e derramai sobre elas a força do Espírito, para que se tornem o corpo e o sangue de vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando outrora estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes com imenso amor, pois vosso Filho único justo entregou-se à morte, não rejeitando ser pregado no lenho da cruz. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice repleto do fruto da videira, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Fazendo, pois, memória de vosso Filho Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva, celebramos sua morte e ressurreição, e aguardando o dia feliz de sua vinda gloriosa, nós os oferecemos, Deus fiel e misericordioso, a vítima que nos reconcilia convosco. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que unis a vós pelo sacrifício do vosso Filho, e concedei que pela força do Espírito Santo, os que participam do único pão e do mesmo cálice, sejam congregados em Cristo num só corpo, no qual todas as divisões sejam superadas. O Espírito nos una num só corpo. Conservai-nos sempre em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Leão e ao nosso Bispo Jeremias. Ajudai-nos a esperar juntos a vinda do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos entre os santos, na morada celeste, ao lado da Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu castíssimo esposo, dos apóstolos e todos os santos, e com nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à vossa misericórdia. Enfim, libertos das feridas do pecado e plenamente transformados em novas criaturas, felizes, cantaremos a ação de graça do vosso Cristo, que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou e reza conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde e nos preserve para a vida eterna. Amém. O pão já não é mais pão, mas corpo de Cristo. O vinho já não é mais vinho, mas é sangue de Cristo. Alimentos para a nossa caminhada e vivência da fé. São também sustento que nos fortalecem para enfrentar as dificuldades da vida. Você que participa agora conosco pela Tarobá, feche seus olhos e faça também conosco a sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição Corpo de e eu Cristo. sou a vida. Quem crê mesmo que morra, viverá. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, diz o Senhor. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, no próximo domingo, é domingo de Ramos já, né? Então, lá na Catedral, nós teremos missa normal, seja às 8 da manhã, às 10h30, como também às 18 horas. Só que a missa das 10h30 vai ser a missa da procissão de Ramos, que inicia na concha acústica, às 10 horas da manhã. E partimos dali em procissão para a Catedral e daremos continuidade ali à missa. E é muito importante, né, com o início, com a celebração do Ramos, iniciamos a Semana Santa. E é muito importante participarmos principalmente do Tríduo Pascal. Não sei se vocês sabem, mas o Tríduo é praticamente uma única missa. Começa na Quinta-feira Santa, com o lava-pés, né, a instituição da Eucaristia, e termina com o Sábado Santo, com aquela missa maravilhosa que é o sábado, conhecido também por Sábado da Aleluia. Então, todos estão convidados a participar em suas comunidades, tá? E que Deus abençoe a cada um, abençoe também a TV Tarobá, todos vocês que aqui estão, a equipe litúrgica. E vamos caminhando rumo à ressurreição, à Páscoa de Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor. O céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera o dom da vossa bondade, e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E desça a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, uma ótima semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.